Nesse vídeo eu quero tentar deixar vocês aí com um pouco de curiosidade e talvez acender aí uma vontade de ir atrás de alguma, ou comprar um livro, ou ir na biblioteca, na internet, um Kindle, sobre alguma história do detetive Sherlock Holmes. No momento eu estou lendo histórias de Sherlock Holmes e tem algumas histórias que depois que eu leio eu fico alguns dias pensando e pensando ali, porque são histórias interessantes. Eu esqueci de falar, né? E aí galera, beleza? Meu nome é Adson e sejam bem-vindos aí ao canal. E eu já comecei falando de novo. Tem algumas histórias que eu começo, eu leio e a história é tão interessante, as histórias são curtas que eu fico pensando alguns dias e eu vou trazer uma delas aqui para vocês. Não vou contar toda a história, porque eu quero deixar uma curiosidade em vocês, né, para vocês irem atrás de alguma história deles, de um livro ou alguma coisa na internet, beleza? E o nome da história é A Ponte de Thor. Eu não lembro o nome de todos os personagens, então tem três personagens cruciais ali, são os três pilares da história. O marido, a esposa e a empregada. Tem o Sherlock Holmes ali, mas ele entra depois, ele é o detetive, coisa e tal. E a história é a seguinte: o marido, ele conheceu a esposa dele numa viagem e ele se apaixonou por ela, uma beleza estonteante, coisa e tal. Os dois tiveram um romance fervoroso, muito apaixonado. Os dois se casaram e depois de muitos anos junto, ali cerca de 20 anos depois, o amor que ele sentia por ela foi se esfriando, até que ele deixou de amá-la. E ele não queria, tipo, largar assim, tchau, vira as costas e vai embora. Ele queria fazer com que ela deixasse de amar ele e por ela fosse embora. Com isso, ele começou a tratá-la mal. Não a ponto de agressão física, mas agressões verbais. Ele era muito grosso, falava alto, falava palavrões. Só que a esposa, ela era tão apaixonada por ele que ela passava pano, ela continuou e deixava tudo isso de lado. Só que aconteceu que eles tinham uma empregada e ele se apaixonou por essa empregada. E a empregada, ela começou a ter mais influência no marido do que a própria esposa. Ele se declarou para a empregada, tentou ter alguma coisa com ela, mas ela não quis, porque ela era uma moça muito correta. Ela não quis ter nada com ele e, mesmo assim, ela se manteve trabalhando, porque ela viu que ela tinha uma influência positiva nos negócios dele, porque ele era um homem muito rico. Ele tratava os negócios dele muito sério, então não importava para ele passar por cima de outras pessoas. E a empregada, ela estava mudando isso nele, ela estava conseguindo ter uma influência positiva. Só que aconteceu uma tragédia. A esposa dele morreu e a empregada foi presa, porque encontraram uma arma no quarto dela. Agora, nesse ponto, o marido vai atrás do Sherlock Holmes para poder tirar a empregada da cadeia, porque o marido, ele tinha certeza, tinha convicção total de que a empregada era inocente. E daí para frente, o Sherlock Holmes entra na história, ele começa a desvendar e ele descobre uma artimanha tão assim inteligente para a morte da esposa e para o que aconteceu com a arma do crime, como que o revólver, né, que foi a arma utilizada, apareceu no guarda-roupa da empregada. Ele também descobriu que o marido, ele tinha essa paixão pela empregada sem ele nem ter dito nada. Então, eu não vou contar tudo o que aconteceu, mas foi uma artimanha, uma engenhoca tão
legal, que eu achei assim tão bem pensada, que eu tô pensando nessa história ali já tem uns 2 dias que eu terminei. E eu queria deixar vocês curiosos e com uma vontade de procurarem sobre as histórias do Sherlock Holmes, que esse já é o segundo livro que eu tô lendo e tem algumas histórias que me deixam assim, mesmo que são curtas, que esses livros que eu tô pegando do Sherlock Holmes são histórias curtas, tem algumas que me deixam intrigado e pensando nela por 2, 3 dias ali, matutando como que a pessoa pensou nisso, como que ele conseguiu, mesmo que ele explica depois, né? Mas como que ele consegue ver os detalhes, tudo o que se passa na cabeça dele para ele analisar os detalhes e coisas que as pessoas não veem. Eu queria deixar vocês com essa curiosidade para vocês irem atrás, se possível, comprem um livro do Sherlock Holmes, vá a uma biblioteca na sua cidade. Temos a internet, né? E aí eu estou gravando o vídeo para vocês. Procura na internet também. As histórias do Sherlock Holmes são incríveis e vocês vão gostar muito. Beleza? É isso que eu queria trazer para vocês hoje, a história da Ponte de Thor. A gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.